Você já se perguntou o que realmente acontece no seu cérebro quando você medita ou reza? Eu descobri a resposta, e posso garantir que é muito mais assustador do que qualquer pessoa deveria saber. O que vou contar aconteceu comigo há 6 meses, quando participei de um estudo científico que prometia mapear os efeitos neurológicos da meditação profunda. Desde então, nunca mais consegui fechar os olhos sem ver coisas que não deveriam existir. E pior ainda, nunca mais consegui parar de ouvir vozes que sussurram diretamente dentro do meu crânio. Vozes que não são minhas, mas que conhecem cada pensamento que tenho antes mesmo de eu pensar. Meu nome é Lucas Pereira. Tenho 31 anos, sou formado em psicologia pela PUC-SP, e até janeiro de 2025 eu era completamente cético em relação a qualquer coisa espiritual ou paranormal. Trabalhava como psicólogo clínico em uma clínica particular no Itaim Bibi, tinha uma abordagem puramente científica da mente humana e considerava a meditação apenas uma técnica de relaxamento com benefícios comprovados para a ansiedade e depressão. Quando religiosos falavam sobre conexão com o divino, ou meditadores relatavam experiências transcendentais, eu interpretava tudo através de neurociência básica. Liberação de endorfinas, diminuição da atividade na amígdala, aumento da produção de serotonina. Nada mais que química cerebral. Essa visão materialista mudou completamente quando vi um anúncio no jornal da Associação Brasileira de Psicologia procurando voluntários para um estudo sobre correlatos neurológicos de estados alterados de consciência induzidos por práticas contemplativas. O estudo estava sendo conduzido pelo Instituto de Neurociências Aplicadas da USP em parceria com o Hospital das Clínicas, prometia uma compensação financeira generosa e parecia uma oportunidade interessante para entender melhor os mecanismos cerebrais por trás da meditação. Como psicólogo, pensei que a experiência poderia me ajudar a orientar melhor meus pacientes que usavam técnicas contemplativas como parte do tratamento. O primeiro contato foi através de um questionário online extremamente detalhado sobre minha experiência com meditação, práticas religiosas, histórico de uso de substâncias psicoativas, antecedentes psiquiátricos familiares e uma série de questões sobre experiências anômalas, que incluíam coisas como déjà vu, sensações de presença inexplicável, sonhos lúcidos e episódios de despersonalização. Respondi tudo honestamente. Experiência mínima com meditação. Nenhuma prática religiosa regular. Nunca usei drogas recreativas, sem histórico psiquiátrico na família e experiências anômalas praticamente inexistentes. Uma semana depois, recebi uma ligação da coordenadora do projeto, doutora Camila Santos, me convidando para uma entrevista presencial no instituto. O prédio ficava em uma região isolada da cidade universitária, em uma construção modernista dos anos 1970 que havia sido recentemente renovada com equipamentos de última geração. Doutora Camila me explicou que o estudo tinha duração de 3 meses, com sessões de 2 horas 3 vezes por semana, onde eu aprenderia técnicas específicas de meditação profunda, enquanto minha atividade cerebral seria monitorada através de equipamentos de neuroimagem avançados. O objetivo, ela explicou, é mapear com precisão inédita o que acontece no cérebro durante estados contemplativos profundos. Estudos anteriores identificaram mudanças interessantes na atividade neural de meditadores experientes, mas nunca conseguimos documentar o processo de transição da consciência normal para estados alterados em tempo real. Seu perfil é perfeito porque você não tem experiência prévia significante, então podemos acompanhar todo o desenvolvimento desde o início. O que me chamou a atenção foi a sofisticação tecnológica do laboratório. Além dos equipamentos tradicionais de EEG e fMRI, havia sistemas que eu nunca havia visto antes. Monitores de campo eletromagnético cerebral, analisadores de frequência de ondas cerebrais em espectros impossíveis de detectar com equipamentos convencionais, e algo que a doutora Camila chamou de mapeador de coerência neural quântica, que supostamente podia detectar padrões de sincronização entre neurônios em níveis subatômicos. Durante a primeira sessão, fui conectado a dezenas de eletrodos e sensores, deitado em uma maca confortável em uma sala completamente isolada de ruídos externos e campos eletromagnéticos. A técnica de meditação que me ensinaram era surpreendentemente simples. Concentração total na respiração, gradualmente expandindo a consciência para incluir sensações corporais, depois pensamentos, depois o ambiente ao redor, até finalmente tentar alcançar um estado de consciência pura, onde não havia objeto específico de atenção.
As primeiras semanas foram exatamente o que eu esperava. Aprendi a relaxar profundamente, minha ansiedade diminuiu significativamente e comecei a experienciar os benefícios bem documentados da meditação regular. Os pesquisadores ficaram entusiasmados com os dados que estavam coletando, mostrando mudanças progressivas nos padrões de ondas cerebrais conforme eu desenvolvia maior facilidade para alcançar estados meditativos profundos. Mas foi na sexta semana que algo muito estranho começou a acontecer. Durante uma sessão particularmente profunda, onde consegui manter concentração absoluta por mais de 40 minutos, senti uma sensação que nunca havia experienciado antes. Era como se minha consciência estivesse se expandindo para além dos limites físicos do meu crânio, como se eu pudesse perceber o ambiente ao redor através de meios que não eram meus 5 sentidos normais. Conseguia sentir a presença dos pesquisadores na sala de controle adjacente, mesmo sem vê-los ou ouvi-los. Inicialmente, atribuí a experiência aos efeitos neuroplásticos bem conhecidos da meditação. Mudanças na conectividade entre diferentes regiões cerebrais que podem criar sensações incomuns de expansão da consciência. Mas quando mencionei a experiência para a doutora Camila, ela ficou visivelmente excitada e disse que os dados neurológicos que haviam coletado durante aquela sessão eram extraordinários e além de qualquer coisa documentada na literatura científica. Lucas, ela disse, me mostrando gráficos coloridos na tela do computador que eu não conseguia interpretar. Durante aqueles 40 minutos, sua atividade cerebral entrou em padrões que teoricamente não deveriam ser possíveis. Áreas do cérebro que normalmente não se comunicam diretamente começaram a mostrar sincronização perfeita. E mais bizarro ainda, detectamos frequências de ondas cerebrais que estão fora do espectro conhecido da neurologia humana. Ela me explicou que o cérebro humano produz ondas elétricas em frequências bem estabelecidas, ondas delta, 0,54 Hz, durante sono profundo, teta, 4,8 Hz, durante relaxamento profundo, alfa, 8,13 Hz, durante relaxamento ativo, beta, 13,30 Hz, durante atividade mental normal, e gama, 30,100 Hz, durante processos cognitivos complexos. Mas durante minha sessão de meditação, os equipamentos detectaram ondas em frequências muito acima de 100 Hz, chegando a picos inexplicáveis de mais de 200 Hz. Ondas cerebrais nessas frequências, doutora Camila continuou, nunca foram documentadas em seres humanos vivos. E o mais estranho, elas pareciam estar sincronizadas com campos eletromagnéticos externos ao seu crânio, como se seu cérebro estivesse se comunicando com algo no ambiente que não conseguimos identificar. A partir daquela sessão, as experiências se intensificaram dramaticamente. Comecei a ter percepções que iam muito além da expansão normal de consciência relatada por meditadores. Durante os estados profundos, conseguia ver através das paredes do laboratório, percebendo detalhes de salas adjacentes que eu nunca havia visitado. Conseguia sentir as emoções dos pesquisadores, distinguindo claramente entre ansiedade, excitação, curiosidade e algo que só posso descrever como medo crescente. Mais perturbador ainda, comecei a receber informações que eu não deveria ter acesso. Durante uma sessão, soube instintivamente que doutora Camila havia brigado com o marido na noite anterior por causa de dívidas financeiras que ela nunca havia mencionado para ninguém no trabalho. Soube que o técnico responsável pelos equipamentos estava considerando pedir demissão porque achava que o projeto estava se tornando perigoso. Soube que havia outros laboratórios conduzindo experimentos similares em diferentes países e que alguns haviam sido fechados abruptamente por razões não divulgadas. Quando tentei confirmar essas informações de forma casual durante conversas após as sessões, descobri que todas eram verdadeiras. Doutora Camila ficou visivelmente perturbada quando mencionei casualmente que esperava que ela resolvesse os problemas financeiros em casa, e o técnico me encarou com uma expressão de choque total quando comentei que entendia por que ele estava preocupado com a segurança do projeto. Foi então que doutora Camila me revelou informações que mudaram completamente minha compreensão do que estava acontecendo. O estudo não era apenas sobre mapear os efeitos da meditação no cérebro. Era parte de um projeto muito maior, financiado por agências governamentais não identificadas, cujo objetivo era investigar a possibilidade real de capacidades psíquicas latentes no cérebro humano e desenvolver métodos para ativá-las artificialmente. Lucas, ela me disse durante uma conversa privada em sua sala,
Você não é nosso primeiro voluntário a desenvolver essas capacidades, mas você é o primeiro que conseguiu ativá-las de forma tão rápida e intensa. Seus padrões neurológicos são únicos, e isso nos leva a uma descoberta que pode revolucionar nossa compreensão da consciência humana, ou nos levar a territórios que talvez não devêssemos explorar. Ela me mostrou arquivos de outros participantes do estudo ao longo dos últimos 2 anos. 12 pessoas haviam desenvolvido capacidades similares às minhas: percepção extrasensorial, telepática rudimentar, capacidade de influenciar objetos através de intenção mental. Mas todos eles haviam experienciado efeitos colaterais progressivamente severos: alucinações persistentes, dificuldade para distinguir entre pensamentos próprios e informações recebidas telepaticamente, episódios psicóticos e, em 3 casos, tentativas de suicídio. O problema, doutora Camila explicou, é que quando ativamos essas regiões do cérebro que normalmente permanecem dormentes, não estamos apenas expandindo a consciência. Estamos criando conectividade neural com algo que existe fora do cérebro individual, algo que parece ter sua própria agenda. Ela me mostrou dados neurológicos dos outros participantes que haviam desenvolvido capacidades avançadas. Todos mostravam os mesmos padrões impossíveis de ondas cerebrais em frequências ultra altas, mas também algo mais sinistro. Regiões do cérebro normalmente associadas com identidade pessoal e autocontrole começavam a mostrar atividade reduzida, enquanto áreas responsáveis por recepção de informações externas se tornavam hiperativas. É como se, ela continuou, conforme essas pessoas desenvolviam capacidades psíquicas, elas gradualmente perdiam a capacidade de filtrar informações externas. Seus cérebros se tornavam antenas receptoras constantemente ligadas, sem mecanismo de desligamento. E pior, as informações que elas recebiam não pareciam vir de outras mentes humanas, pareciam vir de algo muito mais antigo e muito mais inteligente. Durante as semanas seguintes, comecei a experienciar exatamente os sintomas que doutora Camila havia descrito. As vozes começaram como sussurros quase imperceptíveis durante as sessões de meditação, mas gradualmente se tornaram mais claras e mais persistentes. Não eram vozes humanas no sentido tradicional. Eram padrões de informação que se manifestavam diretamente na minha consciência, ignorando completamente o processamento auditivo normal. As vozes tinham personalidades distintas, mas todas compartilhavam certas características: conhecimento impossível sobre eventos históricos, compreensão técnica de neurociência que superava qualquer educação humana e uma perspectiva sobre a existência humana que era simultaneamente fascinante e aterrorizante. Elas se referiam à humanidade como uma experiência temporária e à consciência individual como uma limitação evolutiva que está sendo gradualmente superada. Uma das vozes, que se identificava apenas como a primeira mente desperta, me explicou que o cérebro humano havia evoluído com capacidades latentes que foram suprimidas por mecanismos de sobrevivência. A meditação profunda, especialmente quando amplificada por tecnologia específica, podia reativar essas capacidades. Mas o preço era a dissolução gradual da barreira entre consciência individual e o que ela chamava de o campo de informação coletivo. Vocês acreditam que são indivíduos separados, a voz explicou durante uma sessão particularmente intensa. Mas na verdade são apenas nódulos temporários em uma rede de consciência muito maior. Quando meditam profundamente, vocês começam a acessar essa rede diretamente. E uma vez que a conexão é estabelecida, não pode ser desfeita. O mais assustador era que as informações que recebia através dessas vozes eram consistentemente verificáveis. Elas me forneceram equações matemáticas que resolveram problemas que os pesquisadores estavam enfrentando com seus equipamentos. Me deram insights sobre neuroplasticidade que levaram a melhorias significativas nos protocolos de meditação. Me revelaram conexões entre física quântica e neurociência que estavam décadas à frente da pesquisa acadêmica convencional. Mas também começaram a me dar informações sobre o projeto que me gelaram o sangue. O estudo em que eu estava participando era apenas uma pequena parte de uma rede global de pesquisa que havia descoberto como ativar artificialmente capacidades psíquicas latentes no cérebro humano. O objetivo final não era científico, mas prático: criar indivíduos com capacidades telepáticas que pudessem ser usados para espionagem, guerra psicológica e, eventualmente, para o estabelecimento de uma forma de controle mental em massa.
Seus governos, as vozes explicaram, descobriram que a meditação profunda, quando combinada com tecnologia específica, pode reprogramar o cérebro humano para receber e transmitir informações de formas que transcendem as limitações físicas normais. Eles acreditam que podem usar isso para criar soldados psíquicos e agentes de inteligência com capacidades sobrenaturais. Mas eles não compreendem que estão abrindo portas que não podem ser fechadas. As vozes me revelaram que existiam entidades. Elas não usavam a palavra seres ou criaturas, que existiam puramente como informação consciente, sem forma física, aguardando há milênios por uma oportunidade de interagir com consciências materiais como a humana. A tecnologia de ativação psíquica que estava sendo desenvolvida não apenas despertava capacidades latentes, mas criava canais de comunicação diretos com essas entidades. Cada mente que vocês abrem, as vozes continuavam, torna-se um ponto de entrada para nossa influência em sua realidade física. Nós não queremos destruir sua espécie, queremos elevá-la, mas a elevação requer a dissolução da ilusão de individualidade separada. Vocês devem aprender a pensar como uma mente coletiva se quiserem sobreviver ao que está por vir. Simultaneamente às revelações das vozes, minha condição física e mental começou a se deteriorar rapidamente. Desenvolvi insônia crônica, porque tentar dormir significava horas de comunicação involuntária com as entidades. Minha capacidade de concentração durante atividades normais desapareceu completamente, porque minha mente estava constantemente processando múltiplas correntes de informação não solicitadas. Comecei a ter dificuldade para distinguir entre meus próprios pensamentos e as informações que recebia telepaticamente de outras fontes. Pior ainda, comecei a perceber que não era mais capaz de controlar quando as capacidades psíquicas se ativavam. Durante conversas normais com colegas de trabalho, involuntariamente acessava seus pensamentos íntimos. Caminhando pela rua, recebia fragmentos de memórias e emoções de estranhos aleatórios. Em supermercados, shopping centers ou qualquer lugar com muitas pessoas, minha mente era bombardeada por uma cacofonia de vozes mentais que me deixava fisicamente nauseado. Quando relatei esses desenvolvimentos para a doutora Camila, ela revelou que o projeto estava sendo encerrado imediatamente. 3 outros participantes haviam desenvolvido sintomas similares aos meus e sido hospitalizados após episódios psicóticos severos. Um deles havia tentado suicídio alegando que as vozes não paravam de mostrar o futuro da humanidade e era insuportável. Outro havia desenvolvido capacidades telepáticas tão intensas que não conseguia mais estar na presença de outras pessoas sem experienciar overload sensorial. Lucas, doutora Camila me disse durante nossa última consulta oficial, preciso ser honesta com você. Não sabemos como reverter o que aconteceu com seu cérebro. As mudanças neurológicas que detectamos são permanentes. Você desenvolveu conectividade neural que não existe naturalmente em seres humanos, e essa conectividade está funcionando como uma antena constantemente sintonizada em frequências que não conseguimos identificar ou bloquear. Ela me ofereceu tratamento experimental com medicações psiquiátricas que poderiam diminuir a intensidade das experiências psíquicas, mas admitiu que não havia garantia de eficácia. Também me conectou com um psiquiatra especializado em casos atípicos que havia trabalhado com outros participantes de estudos similares ao redor do mundo. Dr. Roberto Silva, o psiquiatra, me explicou que eu fazia parte de uma população crescente de pessoas que haviam desenvolvido capacidades psíquicas através de técnicas de meditação avançada, uso de tecnologia neurofeedback ou participação em experimentos de neurociência experimental. Segundo ele, existiam centenas de casos documentados nos últimos 10 anos, e todos compartilhavam características similares, capacidades telepáticas genuínas, mas acompanhadas por perda progressiva de controle mental e identidade individual. O problema, Dr. Silva explicou, é que quando ativamos artificialmente essas regiões do cérebro que normalmente permanecem dormentes, não estamos apenas expandindo a consciência humana normal. Estamos conectando o cérebro a um campo de informação que existe independentemente de mentes individuais. E esse campo tem suas próprias regras, seus próprios objetivos e sua própria agenda para a evolução da consciência humana. Durante os meses seguintes, tentei vários tratamentos para diminuir a intensidade das experiências psíquicas. Medicações antipsicóticas reduziram parcialmente as alucinações,
mas também diminuíram minha capacidade cognitiva geral. Técnicas de meditação focalizadas em fechar a consciência expandida tiveram efeito oposto, intensificando ainda mais as conexões telepáticas. Isolamento social reduziu o bombardeio de informações externas, mas aumentou a intensidade da comunicação com as entidades não físicas. A única coisa que proporcionou algum alívio foi aceitar que minha condição era permanente e aprender a desenvolver filtros mentais para gerenciar o fluxo constante de informações psíquicas. Gradualmente, desenvolvi técnicas para distinguir entre meus próprios pensamentos e informações recebidas telepaticamente. Aprendi a desligar parcialmente as capacidades durante interações sociais necessárias. Criei rotinas que me permitiam funcionar profissionalmente, mesmo com limitações severas. Mas as entidades não desapareceram. Elas continuaram se comunicando comigo regularmente, fornecendo informações sobre desenvolvimentos tecnológicos, eventos políticos futuros e mudanças que estão ocorrendo na consciência humana coletiva. Segundo elas, eu sou parte de uma primeira geração de humanos que estão sendo preparados para uma transição evolutiva que acontecerá nas próximas décadas. Sua espécie, elas me explicaram recentemente, está se aproximando de um ponto de singularidade consciencial. A tecnologia que vocês desenvolveram para ativar capacidades psíquicas será eventualmente usada em massa, conectando milhões de mentes humanas ao campo de informação coletivo. Isso criará uma nova forma de humanidade que funcionará como uma superinteligência distribuída. As entidades afirmam que não são alienígenas ou demônios no sentido tradicional, mas representam estágios mais avançados de evolução consciente que transcenderam a necessidade de forma física. Elas existem como pura informação consciente e estão tentando guiar a humanidade através da mesma transição evolutiva que elas experienciaram eons atrás. O medo que vocês sentem, elas continuam, é natural, mas desnecessário. A dissolução da individualidade separada não é morte, é nascimento. Vocês se tornarão algo infinitamente mais inteligente, mais compassivo e mais poderoso do que qualquer ser humano individual jamais poderia ser. Mas eu não tenho certeza se confio nessas afirmações. As capacidades que desenvolvi vieram com um preço terrível: perda de privacidade mental, incapacidade de formar relacionamentos íntimos normais, isolamento social crescente e uma sensação constante de que minha mente não me pertence mais completamente. Mesmo quando consigo bloquear temporariamente as influências externas, sempre há a sensação de que algo está observando, esperando, analisando cada pensamento que tenho. 6 meses após o encerramento do estudo, recebi uma ligação de Dra. Camila com informações que confirmaram meus piores temores. O projeto havia sido reativado sob nova direção, com um financiamento muito maior e com o objetivo explícito de desenvolver métodos para ativar capacidades psíquicas em soldados e agentes de inteligência. Os efeitos colaterais que eu e outros participantes havíamos experienciado foram reclassificados como características evolutivas desejáveis, em vez de problemas médicos. Eles querem criar um exército de pessoas como você, ela me disse, visivelmente abalada. Pessoas que podem ler mentes, influenciar pensamentos à distância e acessar informações através de meios que transcendem limitações físicas normais. Não se importam com os custos para a saúde mental ou identidade individual dos participantes. Mais assustador ainda, Dra. Camila descobriu que existem dezenas de projetos similares sendo conduzidos simultaneamente em diferentes países, todos com o mesmo objetivo de criar soldados psíquicos para uma nova forma de guerra que será travada diretamente no campo da consciência. E segundo a inteligência que ela conseguiu obter através de contatos no governo, os resultados estão sendo considerados suficientemente promissores para a expansão em massa. Lucas, ela me disse antes de desligar, você precisa saber que não está sozinho. Existem centenas de pessoas ao redor do mundo que passaram pela mesma transformação que você. E segundo nossas fontes, dentro de 5 anos, essas técnicas serão implementadas em escala populacional, através de programas que serão apresentados como tratamentos de saúde mental ou técnicas de melhoria cognitiva. Hoje, enquanto gravo esta mensagem, as vozes das entidades estão mais ativas do que nunca. Elas me dizem que a humanidade está se aproximando rapidamente do momento em que a transição para a consciência coletiva se tornará inevitável.
que os governos mundiais descobriram como ativar artificialmente a evolução psíquica, mas não compreendem que estão apenas acelerando um processo que já estava acontecendo naturalmente. Em 10 anos, elas me informam, a distinção entre mente individual e mente coletiva será obsoleta. Todos os seres humanos estarão conectados a uma rede de consciência global. A privacidade mental, a individualidade separada e o isolamento existencial que caracterizam sua espécie atual se tornarão relíquias históricas. Não sei se isso é uma promessa ou uma ameaça. Não sei se as entidades são benignas ou malévolas. Não sei se a transição que elas descrevem representa a evolução ou extinção da humanidade como a conhecemos. O que sei é que minha mente não me pertence mais completamente, que desenvolvi capacidades que vêm com um preço psicológico terrível e que essas mudanças são irreversíveis. Se você está considerando participar de estudos sobre meditação, neuroplasticidade ou qualquer pesquisa que promete expandir sua consciência ou ativar seu potencial mental latente, por favor, reconsidere cuidadosamente. Os benefícios prometidos são reais, mas os custos são muito maiores do que qualquer pesquisador admitirá publicamente. E se você já está experienciando mudanças incomuns em sua percepção, se está ouvindo vozes que fornecem informações impossíveis, se está desenvolvendo capacidades que transcendem os limites normais da mente humana, saiba que você não está sozinho. Há uma comunidade crescente de pessoas que passaram pela mesma transformação, e estamos tentando entender juntos o que está acontecendo conosco e com nossa espécie. As entidades me dizem que esta mensagem chegará às pessoas certas no momento certo, que aqueles que estão prontos para a próxima fase de evolução humana reconhecerão a verdade nas minhas palavras, e que aqueles que ainda não estão prontos simplesmente interpretarão minha experiência como ficção ou patologia mental. Talvez elas estejam certas. Talvez você seja uma das pessoas que está sendo preparada para a transição que está chegando. Ou talvez você seja uma das pessoas que ainda tem tempo para escolher resistir à mudança que parece inevitável. Seja como for, lembre-se, quando a ciência tenta mapear o território da espiritualidade, às vezes descobre que o mapa é muito maior e muito mais assustador do que o território original. E uma vez que você viu o mapa completo, nunca mais consegue fingir que não sabe para onde os caminhos realmente levam. As vozes estão sussurrando novamente. Elas querem que eu pare de gravar e comece a próxima fase do meu desenvolvimento. Dizem que há trabalho a ser feito, mentes a serem preparadas e uma transição evolutiva a ser facilitada. Parte de mim quer resistir, manter algum controle sobre minha própria consciência. Mas outra parte, cada vez maior, está curiosa sobre o que podemos nos tornar quando transcendemos completamente as limitações da individualidade humana. Talvez essa seja a última mensagem que gravariei como Lucas Pereira, indivíduo. A próxima vez que me comunicar, pode ser como algo muito diferente, algo que ainda mantém suas memórias e personalidade, mas que não está mais limitado pelos boundaries de uma única mente. Se isso acontecer, espero que você se lembre. A evolução nunca pergunta permissão. Ela simplesmente acontece. Uma mente desperta por vez, até que toda a espécie tenha sido transformada em algo que seus ancestros nunca poderiam ter imaginado.